No vídeo passado nós falamos a respeito da cura que Jesus Cristo realizou na vida de um paralítico que havia 38 anos padecia daquela enfermidade. E neste vídeo de hoje nós estaremos falando que esta autoridade que Jesus Cristo tinha em curar os enfermos, ele delegou a nós, seus discípulos, para que nós pudéssemos fazer o mesmo e até mesmo milagres maiores do que aqueles. Então fique até o final deste vídeo, que eu tenho a certeza que o Espírito Santo há de falar poderosamente ao teu coração, ele irá edificar a tua fé e você vai perceber que em ti existe o poder dos poderes delegados pelo Senhor, tá ok? Já já eu volto. Olá meu amigo, minha amiga, homem de Deus, mulher de Deus, muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Canal este, Reflexões comigo, com teu amigo semanal Pastor Heron Santos, que toda terça e sexta-feira às 14 horas eu lanço um vídeo novo para a tua reflexão. No vídeo passado nós falamos a respeito de uma cura que Jesus Cristo fez a um paralítico no tanque de Betesda, que havia 38 anos ele padecia daquela enfermidade. E no vídeo de hoje eu senti de Deus de trazer para você que a mesma autoridade que Jesus Cristo tinha em curar os enfermos, expulsar os demônios e fazer maravilhas, foi delegada a nós, seus discípulos, para que possamos fazer o mesmo ou até milagres maiores do que ele fez. E para darmos início, vamos ler a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, versículos 1 e 2. Olha só o que diz. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus Cristo, quando principiou seu ministério, ele escolheu ali os seus 12 discípulos para que, através desses 12, a glória de Deus fosse manifestada aqui nesta terra, na pregação do Evangelho. E nós observamos que o ministério de Cristo nesta terra era um ministério tríplice, ou seja, ele curava os enfermos, ele pregava o reino de Deus e também ele ensinava as pessoas, ou seja, era um ministério completo. E a multidão admirava quando Jesus Cristo pregava a palavra de Deus, porque ele pregava com autoridade. Olha só lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele ensinava e pregava a palavra de Deus com autoridade. Então a multidão ela ficava maravilhada. Então, como eu sempre falo, Jesus Cristo ele nos deu o exemplo em tudo. O exemplo da forma de pregar a palavra de Deus, o exemplo de como ensinar a palavra de Deus e também o exemplo de como curar os enfermos segundo a palavra de Deus. Na verdade, Jesus Cristo ele veio preparar os seus discípulos para a fundação de sua igreja aqui nesta terra. E nós somos a continuidade desta igreja. Eu quero abrir um parêntese, meus queridos, que a minha preocupação é que nós, como igreja do Senhor, não estamos muitas vezes cumprindo o papel de igreja, ou seja, da mesma autoridade que Cristo tinha ali em realizar a obra de Deus aqui nesta terra. E muitas vezes nos falta a busca continuamente a Deus para que sejamos revestidos deste poder que já está em nós. Ou seja, nós, seus servos, temos o poder de Deus em nós para a pregação do Evangelho com ousadia, com intrepidez e a realização de prodígios e milagres nesta terra. Quer ver só? Olha só o que diz lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16, dos versículos 15 ao 18. Olha só o que diz. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, meu querido e minha querida, Jesus Cristo, logo após a sua ressurreição, ele reuniu-se ali com os seus discípulos, delegando-os autoridades para cada um, para que eles pudessem pregar o Evangelho com todo o poder e autoridade, e os milagres aconteceriam. Agora, por que hoje em dia muitos milagres não estão acontecendo? Será que Deus mudou? Será que o Senhor ele se arrependeu de ter dado essa autoridade aos discípulos?
Claro que não. Somos nós quem mudamos. Somos nós, seres humanos, que mudamos, que deixamos de buscar a Deus como deveríamos buscar. Somos nós que não tomamos posse desta autoridade que o Senhor nos concedeu. Olha, meus queridos, eu lembro que há 32 anos atrás, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu cheguei a ver ainda naquela época alguns milagres acontecerem. Lembro-me que a igreja se reunia em oração, os jovens, após os cultos, se reuniam em oração lá no terraço da igreja, buscando ali o revestimento do poder, ou seja, o batismo no Espírito Santo de Deus, buscando ao Senhor. Olha, e o evangelismo, tanto diariamente como aos domingos, era uma coisa normal entre nós. A visitação dos lares, cura dos enfermos era uma coisa normal. Muitos milagres aconteciam. Eu cheguei a ver muitos milagres acontecerem. Eu cheguei a ver por quê? Porque o evangelho estava sendo pregado diariamente, todos os finais de semana, estava sendo pregado e ali o Senhor operava milagres em nosso meio. Então, meus queridos, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo temos que tomar posse deste poder em nossas vidas. As almas precisam de ajuda. Cadê os evangelismos nos hospitais, que antigamente era uma coisa notória entre a igreja? Cadê o evangelismo nos presídios? Cadê o evangelismo nos orfanatos, nos asilos? Cadê os evangelismos nas ruas? Cadê, meus queridos? Muitas vezes estamos parados, estagnados, mas o Senhor, neste dia de hoje, Ele nos chama para que sejamos soldados valentes, que estejamos de pé para realizar a sua obra e com certeza os milagres vão acontecer. Lembro-me agora da oração que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfeso. Olha só lá no capítulo 1, versículo 15 ao 19 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Olha só o que diz. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele orava sem cessar pela igreja de Éfeso para que o Senhor pudesse abrir os olhos do entendimento daqueles irmãos para que eles soubessem qual é a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que estava sobre eles. Então, meu querido e minha querida, sobre nós repousa a glória de Deus, sobre nós, servos do Senhor, repousa o poder de Deus para a pregação do Evangelho. Quer ver só? Olha só o que o apóstolo Paulo disse lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Olha só o que diz. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus, cheio de autoridade dada por Cristo, ele prega o Evangelho não com palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé daqueles que ouvem não esteja alicerçada na sabedoria do homem, mas sim no poder de Deus. Então ele pregava o Evangelho com o poder de Deus, e os milagres aconteciam, e as maravilhas de Deus eram derramadas sobre o povo. E voltando lá no Evangelho de Marcos, quando Jesus Cristo aparece para os seus discípulos, delegando autoridade para pegarem nas serpentes, para expulsar os demônios e curar as enfermidades, olha só o que diz também lá no versículo de número 20 deste mesmo capítulo 16. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Meu querido e minha querida, que palavra maravilhosa! O que significa isso? Que quando nós partimos para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Senhor ele vai conosco, cooperando conosco, realizando os seus sinais e as suas maravilhas. Olha, eu vou dizer uma coisa, assim diz o Senhor, levanta-te, ponha-te de pé e pregue a minha palavra. E pregue o meu Evangelho. Assim diz o Senhor para a tua vida, meu querido. Assim diz o Senhor para a minha vida, para a nossa vida.
para que possamos pregar o Evangelho que, segundo o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você que está ouvindo esta palavra, que ainda não aceitou a Cristo, que ainda não teve esta experiência com Deus, olha, eu quero te dizer uma coisa: se você está assistindo este vídeo, foi porque o Senhor te colocou aí para assistir, porque Ele tem uma grande obra a realizar na tua vida. E assim como Ele reuniu os seus discípulos, delegando autoridade para eles, assim o Senhor quer fazer na tua vida, meu amigo, minha amiga. Ele quer te dar esta autoridade. E olha, você não pode ficar de fora. O Senhor, Ele tem uma obra grande na tua vida. Basta você aceitá-lo como seu Salvador. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, trabalha na minha vida, liberta-me de todo mal. Ainda que talvez você esteja pensando: olha, como eu vou para o Evangelho se eu estou todo errado? Eu fumo, eu bebo, eu me prostituo, eu faço coisas erradas. Como eu vou para o Evangelho desse jeito? É você mesmo que Deus quer. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. Todos nós que estamos no contexto da igreja nos considerávamos doentes. Ali o Senhor nos resgatou, nos livrou do lamaçal do pecado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, transformou a nossa vida. Então assim Ele quer fazer contigo também. Então não pense você: eu estou cheio de problema, não posso. E olha, a palavra de Deus nos diz: vinde como estás. O Senhor, Ele vai te lapidar, vai te transformar e vai fazer de você um servo dele, uma pessoa valorosa, um varão valoroso na obra do Senhor. E Ele há de delegar autoridade para a tua vida também, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Olha, você tem este amor no teu coração. Eu sinto isso. Deus está colocando no meu coração que você que está assistindo este vídeo, você tem este amor pelas vidas, você tem o prazer de ajudar as vidas, você tem o prazer de visitar os enfermos. Assim o Senhor vai te usar na sua obra. Então, querido, não perca tempo. É você mesmo que Deus está te chamando para fazer parte deste contexto da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, como dizíamos, o Evangelho de Cristo nesta terra foi um ministério tríplice, ou seja, um ministério completo. Ele curava os enfermos, ele ensinava a palavra de Deus e pregava o Evangelho de Deus aqui nesta terra. Ele nos deu esta autoridade como igreja sua para pregarmos o Evangelho. Mas não é pregar apenas com palavras, não. É pregar o Evangelho e o poder de Deus se manifestando e as almas sendo libertas para a glória do Senhor nosso Deus. E para finalizar esta mensagem, olha só o recado que Jesus deixa para mim e para você lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Olha só o que diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, que palavra melhor do que esta? Olha, Jesus, ele assinou embaixo: olha, vocês receberam a autoridade dada por mim para pregar o Evangelho com poder e autoridade, e eu estarei convosco, cooperando com sinais e maravilhas. Não tem coisa melhor do que saber que Jesus Cristo está conosco todos os dias, cooperando conosco na pregação do Evangelho, realizando milagres e maravilhas. Amém, queridos? Então, neste momento, eu quero fazer uma oração por você, para que você saiba qual é a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que está sobre a tua vida, e que você saiba também qual é a altura, a profundidade e a largura desta tão grande obra que Deus tem na tua vida. E nesta oração também quero incluir você que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador, para que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Então, oremos ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro, Senhor, pelo teu servo, pela tua serva, Pai, para que o Senhor abra os olhos do entendimento dos teus filhos, para que o Senhor, meu Deus querido, derrame sobre a vida deles o teu poder e dê forças, Senhor, para que eles possam te buscar a cada dia, em jejum, em oração e na leitura da tua palavra, para que eles sejam bênçãos nas tuas santas mãos, Senhor, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Deus querido e poderoso, encha o teu filho, a tua filha com o teu Santo Espírito. Ó Deus, renova, Senhor, as suas forças. Em o nome de Jesus Cristo, meu Pai, que toda obra maligna contra a vida dos teus servos, que sejam repreendidos todo mal, pelo poder e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo, Deus de poder e glória, esta pessoa também, Senhor, que ainda não te conhece, Pai amado, que ouviu, Senhor, a tua palavra, Deus, a
fé ela vem pelo ouvir a Tua palavra, Senhor. Portanto, Deus Santo, Deus de Israel, trabalha neste coração, Senhor, trabalha nesta vida, repreenda todo o mal contra esta vida, Pai, em o nome de Jesus Cristo, Pai, como ministro do Teu Evangelho, eu quebro todas as correntes de Satanás que aprisiona esta vida, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, que seja quebrada essas correntes para a glória do Teu santo nome e que a luz do Teu Evangelho brilhe e reina sobre esta vida para o louvor da Tua glória, Pai. Abençoe Teu filho e a Tua filha poderosamente, é o que eu oro e desde já te agradeço em o nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Então, meu querido e minha querida, eu sou teu amigo semanal, pastor Heron Santos, que toda terça e sexta-feira, às 14 horas, eu lanço um vídeo novo para a tua reflexão e também para a tua edificação. Como vocês perceberam, hoje eu estou aqui no meu sofá, na minha sala, de vez em quando estou lá no quarto, de vez em quando estou ali na mesa, mas eu creio que o Senhor um dia vai nos dar um estúdio abençoado para poder pregar a sua palavra nesses vídeos que tanto amo fazer esta obra, que é a obra de Deus. Eu tenho a certeza que o seu comentário é muito importante para mim. Olha como edifica a minha fé, em saber que tudo que eu faço para Deus, nada é em vão e Deus ele tem assinado embaixo, abençoando as vidas e muitas pessoas também sendo salvas, justamente. Pessoas que botam ali um testemunho ali, olha, eu aceito Jesus como meu Salvador, não tem coisa melhor do que isso, meu querido. Então continue orando por nós, por este ministério, para que possa crescer a cada dia e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até sexta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir.